o que é necessário para fazer uma plástica de qualidade? Bom, uma plástica de qualidade. A gente precisa, então, acho que a gente pode até colocar na tela, a gente já separou algumas palavrinhas que são bem essenciais, né? Pesquisa, a gente já falou um pouquinho até sobre isso. Criação, então tem que ter alguém capaz de criar, de pensar nisso. Tem que fazer um planejamento de como vai ser. Muito importante. Planejamento. Você não pode simplesmente, acordei hoje querendo mudar tudo. Não é bem assim, né? Plástica... Ou deixar só para o final do ano. Ou deixar só para o final do ano. Ou colocar todas as ideias de uma vez só. Então, a plástica ela depende de um planejamento estratégico mesmo, para que você possa utilizar. Né? Não pode ser simplesmente, achei bonito, essa musiquinha é bonita, vamos colocar ali. Não é bem assim, né? E, claro, fazer esse planejamento se tornar um processo, né? Fazer todo esse processo de produção mesmo, que é feito junto com a coordenação artística, os produtores dentro da rádio e, em algumas vezes, a gente utiliza terceiros, né? Olha, são quatro fases do processo, vamos dizer, né? Então, você tem a pesquisa, você tem a criação, o planejamento e o processo de produção. O planejamento é muito bacana você trabalhar forte o planejamento. Por quê? Porque você tem fases, tem épocas do ano, você tem elementos que você precisa colocar na programação da rádio, vinhetas especiais, tema de fim de ano, uma vinheta de outono, uma vinheta de verão, uma vinheta de inverno. Tem muitas rádios que exploram isso. São vinhetas especiais para o momento de verão, onde a rádio fica mais rápida. Rádios musicais, por exemplo, uma rádio muito agitada, uma rádio alegre, ela precisa ter uma plástica especial no verão. Né? Uma rádio de notícia, ela pode não se preocupar com ela, de repente ela não vai se preocupar tanto com isso. Mas ela pode, por que não, fazer uma plástica de verão? O verão aqui na sua rádio você tem o programa tal, esse é o programa. E é isso que muitas vezes ajuda o departamento comercial a se virar também. Então é tudo isso junto. Vocês estavam falando aqui, eu estava pensando, isso é muito bacana, rádios grandes, mas nós estamos falando aqui para o pessoal do interior. Eles não têm isso. Mas o mais bacana, sabe, Michel, acho que o mais bacana de trabalhar em rádio é saber que você pode fazer coisas fantásticas com muito pouco. Né? Com poucas pessoas envolvidas, mas as pessoas certas. Claro que lá eles têm artístico, tudo, mas eles não têm toda uma estrutura de uma rádio grande. Né? Por exemplo, terceirizar isso seria bom, seria ruim? Ou faz diferença, não faz? É bom, tem muitas rádios, até as grandes rádios, terceirizam uma parte da plástica. As vinhetas, geralmente as vinhetas mais elaboradas, as vinhetas cantadas, e são vinhetas que você vai usar muito tempo na programação, elas são, em alguns momentos, produzidas em outros estúdios. Sim. Porque dentro do estúdio de rádio, ele é um estúdio que, por mais recurso que ele tenha, ele pode não ter dentro da rádio um músico para poder ajudar a fazer. Né? Alguém para fazer o arranjo daquela vinheta, ou para tocar a vinheta. Então, você precisa terceirizar. E as rádios que não têm, vamos colocar, que tem um pouco mais de dificuldade financeira para investir, vai procurar um estúdio dentro do seu alcance, dentro da sua bolso, né? Ou produzir dentro da própria rádio. Tem muitas rádios que produzem no próprio estúdio que saem produções maravilhosas, você não precisa terceirizar. Exatamente. Terceirização corre justamente quando você... Olha, isso aqui eu não vou conseguir fazer aqui na rádio. Preciso fazer quando opta por vinhetas cantadas, é justamente isso. Já falando de vinheta, eu quero colocar exatamente isso. O que é vinheta? Como criar uma boa vinheta? As vinhetas dos programas devem ser iguais, parecidas com as vinhetas da emissora, enfim. Como criar e escolher trilhas? Queria que vocês entrassem um pouco nessa questão também. Vamos entrar. Olha, uma coisa que é muito importante no processo de criação, no processo de plástica, é equipe. Né, Juliana? Sem dúvida, sem dúvida. É isso que a gente estava falando, às vezes com pouco recurso, mas uma equipe muito afinada e com profissionais capacitados, tanto na parte técnica ou com essa sensibilidade que a gente estava comentando, fazem horrores, né? Eu já vi coisas muito legais acontecendo partindo de uma ideia simples, mas que é muito funcional, muito bem feita, muito bem produzida. Né? Então, essa é a grande vantagem. Talvez você deixe de investir em algum equipamento, mas investir na pessoa certa é o que vai fazer diferença na rádio. Porque, ao contrário de uma fábrica que tem um processo, né, um processo de produção, não interessa quem está na função, o processo vai continuar. Na rádio, eu acredito muito nisso, que é o talento pessoal da equipe que faz a diferença.
Exatamente. Né? Então, a marca dessa pessoa acaba se tornando a identidade da rádio também. Né? Então, e pode estar aí o diferencial. Pode estar aí o diferencial. Olha, a rádio que a gente está não tem muitos recursos no momento, ela vai ter em algum momento, mas agora não tem. A gente vai fazer com o que a gente tem e vamos colocar no ar. É só, Sérgio, eu não tenho, estou com 40 anos, mas os mais antigos se estiver assistindo a gente devem lembrar, muitos programas no passado no rádio eram extremamente, tinham muita sonoplastia, muitos efeitos. Uhum. Um programa inesquecível que quem puder tentar achar no YouTube, pesquisar ou enfim fazer uma pesquisa, um garimpo, é o PRK-30. Que é um dos programas de rádio mais engraçados, um programa de humor super engraçado, e que ele era tinha muita sonoplastia, muitos efeitos, e efeitos que você fazia com uma xícara, efeito que você produzia com uma batida na porta, com um sapato, ou com uma panela, enfim, e esses efeitos eles davam um clima. Eu sou mais antigo e morei no sítio, eu acordava com o Zé Bétio, então você imagina. O Zé Bétio, exatamente. O Zé Bétio acordava a gente com as panelas, eu era pequeno, meu pai levava para a roça e a panelada corria solta, entendeu? Sim. Então é legal você voltar e falar assim, puxa, mas naquela época, quando você fala, não precisa ir muito tempo, há alguns anos, 10, 15 anos atrás, que o rádio era operado com cartucho, uhum, com rolo, a produção era feita no rolo, com 4 pistas, enfim. Sim. Uhum. Hoje você tem uma facilidade imensa, né? Computador, você edita, você pode fazer com calma. Tela, né? Sim.